Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, nós aqui novamente para falar um pouquinho para vocês dos bloqueios da criatividade. Eu, Marta Magalhães. E eu, Adriana Amaral. E nesses últimos 5 episódios fixos, né, da nossa temporada, a gente vinha falando do Zinker, né, que é o autor da Gestalt Terapia, falando sobre os bloqueios da criatividade. Vamos continuar falando sobre bloqueios da criatividade, mas vamos um pouquinho além, que a Gestalt Terapia, que é a abordagem que a gente trabalha na psicologia, fala dos bloqueios de contato, né? Então a gente achou importante trazer um pouquinho também para vocês como esses bloqueios de contato a gente pode ver também a partir dessa ótica da criatividade, dos bloqueios da criatividade. E hoje a gente vai falar sobre a introjeção, que é quando a gente metaforicamente e concretamente, né, Marta, a gente engole sem mastigar. Né? É uma forma de internalizar, né? Pensamentos, sentimentos, valores, padrões comportamentais. A introjeção tem muito esse lugar. Às vezes a gente engole sem mastigar e às vezes a gente come tão rápido, né, que engole em pedaços. É um pouco dessa sensação. Importante dizer que quando a gente fala desses bloqueios, principalmente desses bloqueios de contato específicos que a Gestalt traz, a gente não vai falar de todos aqui no podcast, mas a gente escolheu alguns, eles não são ruins por natureza. A gente usa isso, tem até alguns atores que nem chamam de bloqueios de contato, né? Enfim, tem várias formas de chamar. Porque são formas que, como a gente se adapta, como se a gente se ajusta criativamente ao ambiente. A introjeção, por exemplo, é muito útil e necessária em processos de aprendizagem. Para eu aprender alguma coisa, eu preciso estar aberta a engolir, a colocar para dentro o que o outro está me dizendo, senão eu não absorvo, né? Só que a gente também precisa desenvolver um filtro, precisa desenvolver um senso crítico que permita que a gente separe aquilo que é meu daquilo que é do outro. Então, eu vou aprender um monte de coisa, e é claro que a aprendizagem tem um processo, né? Mas em algum momento eu vou começar a relacionar isso tudo que eu aprendi pronto com a minha história de vida, com os meus valores, assim, como que é isso? É isso mesmo? É assim mesmo? Né? E aí eu consigo ir desenvolvendo e ampliando aquilo, não tomando esse conhecimento também que eu adquiri como uma verdade absoluta. É lógico que não dá para abordar tudo nesse bate-papo rápido, mas mais ou menos dá para se pensar em termos de desenvolvimento. A criança, quando ela aprende segundo as normas e regras do professor, do pai, do pastor, do treinador, do padre, do guardião da comunidade dele, etc., né? À medida que ele vai entrando na adolescência, ele vai começando a compreender que aquilo que o pai dele falou, que a professora falou, para ele bate de um outro jeito, que é a fase que a gente chama de aborrecência. Na verdade, é uma fase em que ele aborrece, por quê? Porque ele começa a ter alguns conflitos dentro dele do que é que ele sente, do que é que ele pensa e do que é que está sendo dito para ele fazer. Isso é altamente benéfico. Óbvio que quem está ali educando, quem está ali treinando, disciplinando, vai afeto numa mão e disciplina na outra. E quem está ali aprendendo também pode mostrar o seu valor, porque algumas teimosias vai servir lá na frente como resiliência. E algumas não são benéficas, né? Então a gente também tem que aprender a olhar para essa introjeção como algo que vai se desenvolvendo com o tempo. Exemplo, um outro exemplo que eu vou dar é de um jovem quando entra numa modalidade nova. Até ele aprender aquilo que está ali, ele vai engolindo aquilo que passa para ele.
Com o tempo, o que que ele vai fazer? Ele vai perceber: isso é meu, isso não é meu. Isso é do meu técnico, isso é do meio, mas isso não é meu. Então, a partir do momento que ele vai fazendo esse movimento, ele vai tendo esse mecanismo saudável dentro dele. Quando ele não consegue fazer isso, e às vezes ele vai fazer lá na vida adulta ou lá na terceira idade, né? Então ele fica empobrecido, ele fica bloqueado, ele fica até com cristalizações que não são positivas. Então, por isso a importância das introjeções irem sendo deliberadas ao longo do tempo, né? Você está falando de adolescência, mas eu até recuo isso mais para a infância mesmo, né? Eu vivo muito isso e é um questionamento que eu me faço o tempo todo. Eu tenho uma filha pequena, né, de 5 para 6 anos. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, está prestes a fazer 6 anos. E às vezes eu fico me perguntando, porque a gente, na correria de organizar as coisas, de fazer e tal, e às vezes ela mesma me fala: Ah, mas eu não quero fazer assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? E aí eu me vejo nesse lugar de questionar, e eu conheço outras mães que falam isso também, você que está ouvindo provavelmente já passou por isso. Por que que tem que ser do meu jeito? Ela está exercitando essa mastigação, né? Por que que tem que ser do jeito que a minha mãe está dizendo e não do jeito que é meu? Porque quando a gente fala de introjeção, a gente fala muito de identidade, dessa construção de identidade. Por isso que quando você fala da adolescência, né, é o momento que isso fica mais marcado, eu delimitar a minha identidade, mas isso começa lá atrás. E aí é muito saudável que a criança faça isso, né? E eu fico procurando esse limite entre o que tem que ser realmente do meu jeito, porque às vezes em alguns momentos tem que ser, e ela precisa introjetar e fazer, mas o quanto que eu consigo também dar essa liberdade para ela construir essa identidade e desenvolver isso que é dela, porque a introjeção, a gente fala muito dessa separação, como desenvolver melhor alguém que introjetou muita coisa e que só tem coisas que são do outro, os valores, a própria autoimagem foi muito construída pelo que veio de fora. É separando o que é seu, o que é do outro. Você acredita nisso que você está falando? Isso faz sentido para você ou você ouviu isso e continua repetindo até hoje, né? E aí entra essa necessidade da gente se conhecer mais, né? Porque você, na condição de pai, ou de professor, ou de psicólogo, ou de treinador, ou de qualquer figura de autoridade para essa criança, esse adolescente, ou até um jovem adulto, quando você conhece pouco de você, você também tem dificuldade de falar: olha, isso daqui acontece assim, 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 por isso, por isso, por isso. Mesmo assim, pode ser que não dê certo. Agora, a grande maioria dos adultos chega na fase adulta internalizados de sentimentos, ou de valores, ou de pensamentos que não são deles, para poder ganhar reconhecimento, para poder ganhar aprovação. Então, isso é bastante complicado, porque quebrar essa resistência é mais difícil. E quando você para ouvir a tua filha com quase 6 anos, é porque a tua cabeça está um pouco mais aberta. Mas tem aqueles que não estão com a disponibilidade para ouvir, porque ele foi criado de uma forma muito engessada, ou então ele entende que aquilo que ele está dizendo é o certo, pronto, e acabou, né? Então, veja, tem muitos números aí pela frente, tem número 1, 2, 3, 10, 100 mil, 2 mil, 10 mil, de possibilidades. Então, como é que é isso, né? Sim. A gente acaba construindo as nossas crenças pessoais a partir do que a gente ouve e aprende do que vem de fora. Porque a criança realmente aprende muito absorvendo isso que vem de fora, né? Mas se não tem essa ponderação de isso faz sentido para mim, eu não quero fazer assim, eu quero experimentar de outra forma. Essa semana mesmo eu ouvi de uma pessoa que eu atendo, um embate que está acontecendo em casa, não por ele, ele é o pai, ele tem um filho, acho que tem 3, 4 anos, e a mãe. E o filho só quer se vestir com fantasia de super-herói. E a mãe não aceita. E a mãe, toda hora, toda vez que eles vão sair, é um estresse em casa, porque a mãe
Inclusive, fala para o filho: você tem um monte de roupa, eu vou jogar suas roupas fora, porque você não quer usar as roupas que eu comprei para você. E o filho está exercendo a sua criatividade, a sua identidade, né, a sua forma de estar no mundo, a sua fantasia, se vestindo de super-herói. E tem uma dificuldade, um engessamento aí dessa mãe, por conta, provavelmente, de introjeções dela, de crenças dela, de que criança tem que se vestir de uma outra forma. É bem complexa aí essa situação que ele trouxe, né? Mas eu lembrei disso da gente falando desse exemplo de, né, qual é esse limite, né? Ótimo exemplo, porque de repente ela está indo para um lugar onde as pessoas não vão aprovar a forma que ela está educando esse filho. Olha, tá Uhum, vendo? Ele não está com a roupa adequada para este local. Então é como se atingisse ela. E aí nós vamos entrar naquilo que a introjeção traz, que é a pressão interna, que é o uhum. quanto eu tenho que cumprir padrões. E se eu fujo do padrão, eu estou sendo uma pessoa que não estou sendo boa mãe, que não estou educando direito, que, né? Olha quanto isso E pega, como né? conversa, né, com o que a gente veio falando, estamos vendo muito o Rodrigo, que foi o nosso episódio especial sobre o bom humor, né? Dessa possibilidade de errar, de ser diferente no mundo, isso é tão bom, né? Eu adoro quando a minha filha vai fantasiada, vai toda suja, toda pintada, e vai na rua é criança, vai exercitar isso. Mas não é todo mundo que consegue exercitar isso, justamente por conta desses embotamentos afetivos, sensoriais, de crenças engessadas, né? Inclusive do lugar, tá? Inclusive do lugar. Uhum, Existe uma liberdade em determinado local do nosso Brasil que é maior do que algum outro lugar. Eu não vou sim. citar aqui lugares, mas andando por esse Brasil afora, eu percebo claramente o que é mais forte no interior do que numa capital, o que é mais forte numa região do que na outra, e isso é bastante difícil. Então, essa autopercepção é uma questão que pega muito, né? Sim. E que vão dizer de mim. Pô, meu filho ainda lê com soquinho, ele não lê fluido. Outro dia uma mãe me falou isso. E isso é Uhum. uma vergonha. Como que eu, como professor, o pai dele, como professor, ele ainda lê com soquinho. Então, veja o que que ela estava trazendo para a tona. Não era o que estava acontecendo com o filho dela, era a vergonha dela e do marido serem professores e do filho não conseguir ler com fluidez. Por conta de introjeções de crenças que filho de mãe professora tem que fazer tudo certinho. É vergonhoso não ler de maneira fluida, né, diante dos outros e por aí vai, né? Vamos pegar um outro exemplo, que inclusive é um exemplo público. Bernardinho, quando foi treinar o filho dele, exigia muito mais do que exigia dos outros. E o filho, uma vez, trouxe isso a público, né? Ao, quando pensam que eu tenho privilégio, eu tenho mais é cobrança. Então, a cobrança interna, tanto desse pai como treinador, quanto desse filho enquanto atleta, o quanto era difícil estar nesse lugar, né? Que tinha que Sim. mostrar exemplos, que tinha que mostrar limite, que tinha que mostrar rigidez, que tinha que mostrar altas habilidades, e assim vai. E muitas das nossas dificuldades no trabalho, na escola, no esporte em si vem dessas introjeções, né? Justamente quando você vai, às vezes, esmiuçar o que está acontecendo, é justamente isso, é o medo do que os outros vão falar. Numa instituição, por exemplo, eu já atendi atleta em instituição que sofria de uma ansiedade grande e o medo dele era esse. O que que vão falar? Porque eu estou aqui, eu só treino e eu não estou apresentando resultado. Né? Então, quanto de crenças ali tinha uma instituição mais rígida, uma instituição mais fechada, assim, mas às vezes nem tem essa resposta, é um julgamento, o primeiro julgamento é de si próprio, né? Ele mesmo já se cobrava com relação a isso e aí acabava pensando no que os outros iam falar por conta desses engessamentos. Eu vou trazer uma fala agora que eu ouvi a semana passada. Um lutador luta, né? E foi muito mal. E ficou tão envergonhado.
Ficou tão mal, que na hora da raiva falou: pode marcar outra luta que eu tô pronto, porque eu vou, porque eu faço, porque eu aconteço. E tão bravo que ele ficou do não resultado, do não rendimento. Então, essa luta foi marcada X meses depois, e até chegar nessa luta, ele começou a ter diarreia direto, direto. Então, depois de muito trabalho, ele fez a seguinte fala, foi até legal. Putz, mas eu precisei passar por essa luta, eu precisei passar por esse novo desafio, porque senão eu ia continuar me cagando todo. Então, quando ele traz isso, ele traz a liberação dessa crença interna, dessa pressão interna, dessa introjeção que ele tinha se colocado. Como assim eu fui lá lutar e não dei conta? Eu tenho que dar conta. E se ele não desse, ele ia continuar se cagando todo, né? Segundo falas dele. Então, Uhum. veja o quanto a introjeção tem um momento de cuidado, porque muitas vezes eu introjeto porque naquele momento é o que eu dou conta e está tudo bem. Mas num outro momento eu tenho que olhar para isso. E muitas vezes eu não quero olhar. E outras vezes eu cristalizo pelo medo do desconhecido, pelo medo do novo enfrentamento. Então, esse é um outro perigo. Então, nós temos aí um mecanismo de defesa necessário em alguns momentos e um mecanismo de defesa empobrecido em outros momentos de não enfrentamento, né? E eu acho importante para a gente ir se encaminhando aí para o final, mas retomar uma fala sua mais anterior, da responsabilidade também que a gente tem nesse lugar de autoridade, do que a gente está transmitindo para o outro e poder ter sensibilidade também. Tem algumas pessoas que absorvem mais o que é dito, outras menos. Então, ter muito cuidado com o que é dito e como é dito. E nem sempre essa introjeção vem de algo que é dito diretamente. E tem as introjeções sociais, as coisas, as normas, os tabus, as coisas que a gente vive, que a gente vai colocando para dentro, né? E se não tem um trabalho ali de separação, de identificar o que é isso, é, acaba tolhindo, né? Acaba realmente se tornando um obstáculo no crescimento pessoal. Então, ter muito cuidado também com o que a gente fala, como a gente se comporta, o no verbal e o não verbal, isso também é introjetado. É. E a introjeção vai bater lá na moral e vai bater lá na ética, né? Muitas Uhum. vezes a pessoa moralmente não é aceita em determinado lugar por estar assim ou assado. Então eu tenho que introjetar determinadas coisas para conviver naquele ambiente. Isso é moral. E muitas vezes a ética é quando é universal, né? Quando aquilo é universal, então não cabe. E aí eu tenho que manter a introjeção como um mecanismo necessário para sobreviver naquele ambiente. É bem difícil falar disso, né? Sim, é bem difícil identificar e saber quando introjetar, quando criticar, quando devolver e vomitar, né? Para usar essa metáfora aí, porque é isso que constrói a identidade, mas a gente também precisa muitas vezes se adequar ali ao meio, né? E isso é a beleza da nossa existência, poder achar esse, é o tão chamado equilíbrio, né? É. É isso, né? Fechando então, como é que a gente lida com as introjeções que são colocadas por nós mesmos, pelo outro e pelo meio, né? Volta aí o nosso ciclo de contato, né? Então, É isso. até mais, até o próximo. Até. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.